Bom dia a todos. É um prazer participar desse evento, desse grande evento que é a 10ª edição ainda do Lubigrax, né? Fico bastante feliz de poder colocar aqui as nossas ideias, a nossa avaliação sobre o cenário político e econômico para a economia brasileira, num momento ainda tão delicado, né? Um momento ainda de dificuldades. Bom, só para mostrar um pouco da organização da apresentação, eu vou falar um pouco sobre o cenário internacional, só para vocês terem ideia do pano de fundo internacional que nós utilizamos para pensar Brasil, e aí eu foco especificamente na questão política e econômica doméstica. E aí algumas conclusões. Bom, começando com o cenário internacional, acho que nós vivemos aí um momento bastante desafiador para a economia mundial. As principais economias do globo, quando a gente pensa em Estados Unidos, China, o bloco Europa como um todo, todas essas regiões perdendo tração, num processo claro de desaceleração desde o segundo semestre do ano passado. E essa desaceleração tem a ver tanto com motivos cíclicos, economias que foram incentivadas, cresceram bastante, e aí, naturalmente, perdem tração devido ao início, na verdade, do aperto das condições monetárias. Então, esse é um motivo. E o segundo motivo, infelizmente, já são os efeitos negativos adversos da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Claramente, está afetando mais a China e a região asiática, mas os Estados Unidos e a Europa já estão sendo afetados também de maneira negativa, e é isso que tem causado essa desaceleração, essa perda de tração adicional das principais economias aí do globo. Então, essa guerra comercial, ela foi muito além, na verdade, do que os economistas estavam imaginando, economistas, cientistas políticos, porque pela racionalidade econômica, isso não iria muito além, seria muito mais uma retórica, né, Trump durante a campanha, fazendo alguma coisa mais cosmética para responder ao seu eleitorado e pronto, porque é um jogo de perde-perde. Mas o fato é que eles estão indo muito além, e aí a gente sabe que não é uma questão só comercial, tem a ver, sim, com uma questão política, geopolítica, de dominância de tecnologia. Então, essa escalada ela foi muito além. Inclusive, na última semana, os Estados Unidos anunciaram mais 10% de tarifa sobre 300 bilhões de produtos chineses. Então, dessa forma, eles tarifariam todas as exportações chinesas para os Estados Unidos. Ontem voltaram atrás, adiando essa última tranche, porque os efeitos para os Estados Unidos têm sido muito ruins para a atividade, para o lucro das empresas, para a inflação, e aí ele foi um pouquinho atrás. Mas a questão é que a gente espera esse morde-a-sopra, mas essa escalada, principalmente até o ano que vem, porque tem eleição americana. Então, para responder ao seu eleitorado e tentar garantir a reeleição, a gente acha que ele vai ainda manter essa questão, esse morde-a-sopra no radar, o que é muito ruim, porque mantém incerteza elevada, isso afeta decisões de consumo e investimento. Então, o ambiente internacional ele deve seguir bastante tenso, pelo menos até o ano que vem. E aí o fato é que, diante dessas condições, né, o que os bancos centrais estão fazendo? Porque eles prepararam o terreno já quando as coisas estavam indo bem, pensando que já tem 10 anos da grande crise de 2008. Alguns bancos centrais já tinham subido suas taxas de juros, já estavam apertando um pouco mais as condições monetárias, né? Lembrando que eles colocaram uma montanha de dinheiro no mercado para fazer as economias reagirem após a crise de 2008. Então, todo o terreno já estava no sentido de uma normalização, né? Um encaminhamento para uma normalização dessa política monetária. E alguns bancos centrais foram mais além nesse processo, como o próprio Banco Central americano. Mas, diante desses efeitos, os bancos centrais estão voltando atrás, estão dando sinal de que vão colocar muito dinheiro na praça, e alguns já começaram, como o próprio Banco Central americano, a reduzir juros, para tentar lidar com essa adversidade, com essa perda de tração das principais economias do globo. Aí vocês vão perguntar, ok, mas esse cenário é bom ou é ruim para a gente aqui, para o Brasil, né? Bom, é um cenário bastante desafiador. Essa guerra comercial, ainda que ela possa ter alguns efeitos pontuais,
positivos para a gente, para alguns mercados, e eu acho que o mais evidente, por exemplo, é soja, né, olhando o agro. O fato é que o resultado líquido dessa história também é ruim para a gente. Seja pelo comércio, porque essas economias crescem menos, a gente exporta menos, e são todos mercados muito relevantes para o Brasil, seja pelo ambiente de aversão ao risco, né, uma aversão ao risco muito alta. O que acontece? Nesse momento, eles procuram ativos seguros, e eles não vêm, esses investimentos não vêm para ativos mais arriscados, que, infelizmente, estamos nessa categoria, né? Então, isso limita investimentos também para o Brasil, financeiros e também não financeiros. Então, é um ambiente difícil para o Brasil. O único contraponto aqui, um pouquinho mais, que dá um pouquinho mais de tranquilidade, é que os bancos centrais lá fora estão bem mais tranquilos e sinalizando juros mais baixos e dinheiro a mercado. Então, isso é um contraponto que evita um cenário ainda mais difícil aqui para a gente, né? Mas só para mostrar alguns números, né? Isso aqui é o crescimento da economia mundial. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Consegui. Só para vocês verem, desde 2012, então já esse ano a gente tem uma boa perda de tração da economia mundial, passando de um crescimento de 3,6 o ano passado para 3,3 esse ano. E a gente espera, como vocês podem ver, que fique nessa casa de 3,2 e um pouquinho mais para frente, acomodando na casa de 3,2. Né? Então, é um crescimento menos, é um cenário de crescimento menos expressivo do que a gente teve nos anos recentes. Nem estou falando de antes da crise de 2008, porque se a gente pegar esses números antes da crise de 2008, o mundo cresce a 5,2. Então, já temos uma realidade muito diferente. O fato é que deve crescer um pouco menos ainda. Claro que, se a gente estiver errado na premissa de que, olha, a tensão continua até 2020, mas, a partir daí, a gente deve ter um estancamento desse processo, se estiver errado e eles continuarem nessa escalada comercial, esses números, principalmente a partir de 21, 22, vão ser mais pessimistas, né? Bom, olhando por região, aqui só para vocês também terem uma ideia de números, isso aqui é Europa, né, toda a comunidade europeia, então uma perda de tração importante, de um crescimento de 1,7 o ano passado para 1,1 esse ano, e aí vocês podem ver, mas por que você está acelerando um pouquinho aqui, né, de 1,1 para 1,3? Porque a gente acha que o efeito de toda a questão do Brexit, ela pesa mais esse ano, tem efeitos ainda o ano que vem, até porque isso tem que se definir até outubro, imaginamos também efeitos, mas assim, os efeitos mais expressivos já estão batendo na Europa esse ano, né? E pelo jeito que tudo indica, o Brexit vai ser sem acordo, então vai ser da pior maneira possível, né? Então, esse ano, inclusive, o risco é até esse ano ficar um pouco pior em termos de crescimento para a região. E mesmo para os Estados Unidos, que estava com um dinamismo um pouco maior, a gente também vê uma perda de tração, passando de um crescimento de 2,9 ano passado para 2,4 esse ano, e abaixo de 2 é a nossa expectativa o ano que vem, diante de todos esses motivos que eu mencionei, né? E olhando a China, que é, enfim, é o target, né, dos Estados Unidos, ainda que não só, né, a Europa está nesse bojo, mesmo nós aqui fomos afetados, que aí não é tanto do setor de vocês, mas toda a parte de aço, alumínio, a gente entrou sim num sistema de cotas para os Estados Unidos, depois de muita negociação, então também tem efeito dessa agenda protecionista para a gente aqui. E a China, a perda de dinamismo é bem clara ao longo dos últimos anos, e, de novo, eu estou trazendo em relação aos anos recentes, que a economia estava crescendo aí em 2015 na casa de 7, e a nossa expectativa para esse ano é 6,2, e de uma nova desaceleração o ano que vem para um pouco abaixo de 6%. Se eu for olhar antes da crise de 2008, a China crescia 14%. 2 dígitos. Então, ela já vem num processo que é conhecido como soft landing. E aqui tem questões estruturais também, demografia, muito investimento que eles fizeram no passado e muita capacidade ociosa. Então, o ritmo de investimento ele é menor. Então, tem questões também estruturais por trás, além da questão comercial. Mas o fato é que é uma pancada aí para a China bastante importante, porque ela é um país liquidamente, né, exportador, e ela tem tomado medidas, tanto do ponto de vista fiscal quanto monetário, para suavizar esse movimento, mas não tem conseguido evitar o movimento. Então, mesmo a China vem perdendo tração. Só para vocês saberem, a China hoje é o nosso principal parceiro comercial. Ela é o número 1.
A gente tem aí sempre uma disputa entre o segundo e terceiro lugar, quando a gente considera a comunidade europeia toda e os Estados Unidos. Então, hoje a gente tem a comunidade europeia toda como segundo parceiro comercial, Estados Unidos terceiro e a Argentina é o quarto parceiro comercial para a gente. Então, por isso que a gente olha essas regiões aqui com cuidado, e é o que eu falei, diante de guerra comercial intensa com efeitos danosos, prejudica esses mercados, que são mercados importantes para a gente, né? Bom, dado esse pano de fundo, que é um pano de fundo desafiador, mas vamos focar agora na questão interna, né, no cenário político e econômico. Bom, começando com o cenário político, acho que já temos aí 8 meses, né, de governo, já dá para fazer uma breve retrospectiva, né? Bom, como foi esse início de governo, né? Foi um início de governo, acho que bastante tumultuado, não só por causa de agendas paralelas, mas principalmente por causa de uma relação muito conflituosa no início com o Congresso, né? Então, o governo Bolsonaro ele manteve o discurso de campanha, velha política, nova política, criando muita tensão, inclusive com o receio, principalmente dos analistas naquele momento, era de que com um embate tão forte com o Congresso, ele não conseguiria avançar com a agenda econômica, que é tão relevante, principalmente a agenda relacionada ao fiscal, que é, por exemplo, a Previdência. Então, foi um início difícil. O governo claramente saiu desse espaço, não querendo dividir poder, ainda que nessa coisa do presidencialismo de coalizão ele seja muito confundido até diante de episódios que a gente teve no passado com corrupção. O fato é que você pode ter presidencialismo de coalizão sem corrupção, né? É que as coisas realmente elas foram muito unificadas, né, ao longo dos últimos anos, mas o fato é que o presidente Bolsonaro optou por não ter um presidencialismo de coalizão, ou seja, dividir poder com outros partidos, e acabou saindo dessa liderança política. Diante desse vácuo, e até para melhorar sua imagem perante o eleitorado, a gente viu o Congresso ocupando esse vácuo, principalmente na figura do Rodrigo Maia, né? Enfim, o político tradicional tem sofrido muito com isso, e ele queria realmente trabalhar, apresentar uma agenda, melhorar a sua imagem, tendo em vista a sua sobrevivência política. Então, esse vácuo de liderança política do Executivo foi ocupado pelo Legislativo, e acho que tem um bom ponto aqui, que é a sintonia de agendas entre o Congresso, e principalmente a figura aí do Rodrigo Maia, com a agenda do Ministério da Economia, do Paulo Guedes. E é isso que tem feito a coisa andar, essa sintonia entre eles tem permitido avanços concretos, como a reforma da Previdência, que nós consideramos o nosso cenário básico, acho que realmente, pelos últimos sinais, deve se concretizar nessa linha, que é uma aprovação final em outubro. Inclusive, o próprio Davi Alcolumbre, do Senado, deu declarações nessa linha ontem. Mas a reforma ela vai ficar com impactos maiores até do que nós imaginávamos. Nós trabalhávamos com 650 bilhões de economia em 10 anos, e vai vir mais próximo, aí 900 bilhões. Então, foi uma reforma mais parruda até do que nós imaginávamos. Então, tivemos um sucesso aí com esse alinhamento legislativo Ministério da Economia. E agora a questão é assim, ok, qual que é o próximo item da agenda, né? A agenda econômica precisa andar, e aí eu vou explorar com vocês que eu acho que o próximo item realmente é a reforma tributária. Esse é o item que está ganhando corpo dentro do Congresso. Mas antes disso, só para mostrar para vocês alguns números, principalmente desse início de governo, né? Há uma perda de capital político muito expressiva do governo Bolsonaro, né? A gente pode ver pelos números, as últimas pesquisas, seja a Datafolha, seja Ibope, seja a XP, estão dando o mesmo recado, então não tem diferença de sinais entre as pesquisas, mas quando a gente pega a avaliação de ótimo e bom do governo, que é a linha azul, ela saiu aí de 40% para cerca de 34%, e parece que está estancando nesse patamar, e a gente espera que estanque por aí mesmo, porque com a agenda avançando e efeitos concretos dessa agenda econômica para a atividade econômica, que é o que eu vou mostrar para vocês ao longo dos próximos meses, e principalmente no ano que vem, isso deve ajudar a estancar essa queda de popularidade do presidente. Mas o que a gente observa também é que acho que o que chama mais atenção é a linha vermelha, que é a avaliação de ruim e péssimo,
que saiu de 20% até 17% aqui em março, atingindo 35%, inclusive ligeiramente acima da avaliação de ótimo e bom. Então, esse início de governo custou muito ao governo Bolsonaro. Né? Então, agora, inclusive, acho que toda essa retórica, ele tentar falar para o seu eleitorado, garantir mais ou menos 1/3 aí, de eleitorado, é muito importante do ponto de vista deles, principalmente pensando nas eleições já municipais em 2020. Então, acho que tem um esforço, inclusive de retórica, de falar para o seu público para manter 1/3 do eleitorado e evitar novas quedas aqui, novas pioras nessa avaliação. Bom, e aí, em relação à reforma tributária, que acho que é o que ganha realmente corpo agora no Congresso, depois dos avanços concretos da reforma previdenciária. E acho que tem uma boa chance da agenda tributária caminhar. Essa competição, vamos colocar assim, entre os poderes, né, o Congresso e Executivo, na verdade, ela tem um lado bom, porque faz a agenda andar, né? Então, isso é positivo na nossa avaliação. E tem um diagnóstico consensual, que o sistema tributário no Brasil é um caos. Se a gente pegar os números do Doing Business, aquele ranking mundial, que analisa vários critérios, né, principalmente de ambiente de negócios, ele tem um pouco mais de 190 países. A questão tributária, o país está na posição 184, junto com alguns países africanos lá. Ou seja, claramente, deste ranking, é o pior tópico. O nosso sistema tributário, ele é difícil, ele é complexo, ele exige um custo de conformidade das empresas muito alto, né? E também tem custo de litígio muito alto. Então, é muito consensual, principalmente na elite empresarial, que temos que mudar o sistema tributário. Não só olhando os empresários, mas os economistas também, porque a gente sabe que isso custa muito em termos de produtividade, eficiência e crescimento potencial. Então, há esse consenso também, o que é muito positivo. O que eu gostaria de apontar como risco, na verdade, a nossa avaliação no sentido de risco, é que começa a ter muita proposta na mesa. Tem uma proposta que já está na Câmara e já passou pela CCJ, que é uma proposta que foi, inclusive, inspirada no projeto do Centro de Cidadania Fiscal, que é aquele projeto do Bernardo Api, projeto, inclusive, muito bom. Tem um projeto que veio do Senado, que é inspirado numa proposta do deputado Rauli. Vai ter a proposta do próprio Executivo, que deve ser apresentada nos próximos dias, e tem a proposta daquele Movimento Brasil 200, que também tem um grupo de empresários que defende a ideia do imposto único sobre transações financeiras, que eles falam que não é CPMF, mas na prática é uma CPMF, né? Então, são várias propostas. O risco principal é a coordenação política para, no fundo, ter uma proposta e a coisa avançar. Porque, senão, você começa a se perder no mundo das propostas. Tem propostas com natureza muito diferentes. A que está na Câmara, que é imposto sobre o valor agregado, né, para taxar consumo, e tem essa é uma nova CPMF. Não é? Então, assim, são naturezas muito distintas, e aí vai ser a habilidade política e a construção de consenso para a gente avançar com essa agenda. A gente espera que seja rápido? Não tão rápido assim como o governo está falando, que quer aprovar já na Câmara até o final do ano. A gente acha bastante desafiador, até porque essa discussão começou agora. A Previdência, ela vem desde o governo passado, inclusive quase foi aprovada no governo passado, então já tinha um caminho aí bem construído. A tributária, a gente vai começar mesmo a discutir agora. Então, num cenário otimista na nossa avaliação, a gente consegue aprovar essa tributária em meados do ano que vem, antes das eleições municipais. Acho que num cenário mais otimista, mas a gente não compra essa avaliação de que sai ainda neste ano, até porque no Senado a Previdência só sai em outubro agora. Né? Mas, enfim, acho que tem um ponto positivo aqui, que a gente vê a agenda econômica andando, acho que é isso que eu queria reforçar aqui com vocês, que apesar de um governo, às vezes, que gera tumulto, gera ruído, e isso tem custo, certamente tem custo para a gente, mas o ponto é que a agenda econômica está andando, tanto nessa questão de reformas estruturais, que são muito relevantes, Previdência e essa grande chance de reforma tributária, mas principalmente nas questões de melhora de ambiente de negócios e andamento do programa de infraestrutura, investimento em infraestrutura, que isso é muito relevante, como eu vou mostrar para vocês aqui, para crescimento do PIB. Né?
Bom, falando em números, né? Falei, falou, e agora o que cresce esse negócio, né? Bom, aqui eu trouxe as nossas projeções para o crescimento da economia brasileira, é uma série do PIB desde 2005, né? Aqui os nossos anos terríveis, 2015 e 2016, a ligeira recuperação em 17 e 18, com crescimento na casa de 1,1, e esse ano a gente espera um crescimento abaixo de 1, na casa aí de 0,9. Esse ano é uma grande frustração em termos de crescimento, e os economistas, mesmo a tendências que era a mais pessimista do mercado, nós tínhamos um PIB de 2. O mais otimista falava em 3,5, mas mesmo para tendências, esse ano foi uma frustração, né? E aí, o que explica essa economia parada aí nesse primeiro semestre, né? Que é o que a gente já tem de números? Tem um ambiente internacional, como eu mencionei para vocês, desde metade do ano passado, sem sombra de dúvida, tem um efeito importante para a gente, junto também com a crise na Argentina, que, como eu falei, é o quarto parceiro comercial, afeta. E tem as questões domésticas. Questões domésticas, eu coloco principalmente esse ambiente de muita incerteza nesses primeiros meses do ano, e a gente vê isso nas medidas, tem índices de incerteza. Os índices de incerteza, ao longo desses primeiros meses, o que está muito relacionado à confiança, andou em patamares muito altos, o que limita a decisão de consumo e investimento, na prática. E a tragédia de Brumadinho. A tragédia de Brumadinho tem um efeito importante para a indústria extrativa. Só para vocês terem uma ideia, a gente revisou o crescimento de indústria extrativa, que era um número próximo até a 8%, até um pouco acima de 8%, para um número negativo na casa de 1,5%. Então, teve um efeito monumental, não só a tragédia em si, mas as decisões judiciais envolvendo toda a região. Então, tem frustrações, além da questão mais estrutural, né? Você fala, qual que é a questão mais estrutural? A questão estrutural é fiscal. A gente tem um grande problema fiscal, as contas não fecham, o governo está controlando o gasto, então não dá para contar com o governo para crescer. Na verdade, na prática, quando o governo reduz seus gastos, isso tira PIB. Então, é um ambiente difícil que vai ficar assim por uns bons anos, mesmo com a Previdência, né, para colocar as contas públicas em ordem. Então, isso está aí, não vai sair, dificulta a recuperação, mas a gente teve também esses outros elementos externos e domésticos. Mas a nossa expectativa, como vocês podem ver, de recuperação, com a economia crescendo na casa de 2% o ano que vem, e acelerando aí para a casa de 2,6%, 2,7%, aproximando-se, a gente ainda acha que não chega a bater em 3%, mas aproxima-se de 3% nos próximos anos. E aí eu vou mostrar os fundamentos aqui também que estão por trás desses números, mas esperamos uma trajetória de maior dinamismo. Olhando essa tabelinha que tem aqui, né, traduzindo em miúdos, isso aqui é um PIB em detalhes, né, assim, a abertura do PIB, olhando pelo lado da oferta, olhando pelo lado de quem demanda. E qual acho que é o grande recado, principalmente quando a gente olha essa parte de baixo aqui da tabela, né? Quem são os motores do crescimento? Na nossa avaliação são 2, consumo das famílias e investimentos. Né? Governo esquece, não vai ajudar tão cedo. Então, é consumo das famílias e investimento. Então, só para dar alguns números, enquanto a economia cresce 0,9% esse ano, o consumo das famílias deve crescer 1,7%, e acelerando nos próximos anos aí para a casa de 2,2% o ano que vem e 2,9% no seguinte. Investimentos, que é esse FBCF, que é Formação Bruta de Capital Fixo, né? Que inclusive sofreu muito durante a crise. Se eu colocar os anos anteriores aqui, são 4 anos consecutivos de queda de investimento no país, então os investimentos caíram 30%. Já começaram a reagir bem pouquinho, né? Assim, no ano passado, 2018, e a nossa estimativa é de um ano fraco esse ano, até por causa dessas incertezas muito altas, mas ganhando tração principalmente o ano que vem e a partir de 21. E o que tem aqui por trás? A questão dos investimentos em infraestrutura, que a gente acha que o governo tem, que inclusive já é um trabalho que já foi feito desde o governo anterior, na parte de infraestrutura, e aí olhando rodovias, portos, ferrovias, e está bem encaminhado para esse programa, inclusive com os projetos já bem elencados, esse programa ganhar tração ao longo dos próximos meses, mas os efeitos concretos para a atividade da construção devem acontecer mesmo a partir de 2021, porque agora você está ainda em fase de licitar, né, de conceder isso para o setor privado. Então, efeito para a atividade é mais a partir de 2021. Então, é um setor importante aqui, infraestrutura e também
o que a gente chama da parte de construção aí mais leve, que é setor imobiliário, que também deve reagir, principalmente tendo em vista o que nós esperamos para massa de renda e juros muito mais baixos no Brasil que incentivam o crédito. Então, esses são os dois motores principais. Só para apresentar aqui alguns fundamentos importantes, né, quando a gente fala consumo, você fala, ok, vai consumir se tiver renda, como está o mercado de trabalho. Então, começando aqui com ele, o que eu trouxe? Eu trouxe um gráfico que ainda é um horror, que é a taxa de desemprego. Né? Olha a taxa de desemprego, também é uma série desde 2005. A taxa de desemprego chegou aí na casa média ano, próximo a 13%, e a gente observa que tem caído muito devagar. E a nossa expectativa, inclusive, é que essa taxa de desemprego ela continue caindo muito devagarzinho, pelas nossas projeções, considerando aquele crescimento de PIB, ainda a gente chega em 2024 com uma taxa ainda de desemprego de 2 dígitos. Aí vocês vão me perguntar, mas isso significa o quê? A economia brasileira não está gerando emprego? Ela está. Ela está gerando, num ritmo ainda bem moderado, mas está gerando. Ainda é um emprego de menor qualidade, que é um emprego informal. Né? O formal ainda cresce num ritmo ainda muito pequenininho, mas o fato é que, quando a gente olha a taxa de desemprego, que é número de desempregados sobre a população economicamente ativa. Quem que está na população economicamente ativa? Aquele que está empregado e aquele que está procurando emprego. E como a economia começa a dar sinais aí de algum respiro, tem uma expectativa de melhora, as pessoas vão voltando para o mercado de trabalho. Então, essas pessoas vão entrando, e por mais que você gere emprego, você não consegue absorver todo esse contingente que está fora. E tem um contingente aí de subocupados que é de cerca de 25%. 25%, eu estou falando aí de um pouco mais de 28 milhões de pessoas. Então, é isso que está acontecendo quando a gente olha a taxa. Mas, para olhar consumo, eu sei que essa tabelinha aqui ela é cruel, mas, enfim, o material vai estar disponível também para vocês. A gente olha rendimento, massa de renda, que considera justamente o emprego que está sendo gerado, mesmo que de menor qualidade, e o salário médio real. E essa massa de renda já está crescendo na casa de 2%, e a gente espera aí uma aceleração a partir do ano que vem para casa, aí, próxima a 2,5%, e aproximando-se aí daquele patamar de 2,7%. Esse é um dos grandes sustentáculos aí do consumo. Né? Outro ponto principal, a inflação. A inflação segue muito bem, obrigada. Inclusive, o que é uma boa notícia aqui, né? Inclusive, como mostra o nosso parceiro Argentina, né? Porque você pode ter um cenário de atividade ruim, recessão, com inflação, que é o quadro deles. A inflação deve fechar mais um ano abaixo da meta, isso porque o Brasil está reduzindo sua meta inflacionária. Esse ano é 4,25%, o ano que vem cai para 4% e depois para 3,75%, então estamos reduzindo a meta, e a inflação, nesses últimos anos, inclusive nesse, vai ficar um pouquinho abaixo da meta. Claro que tem a ver com a atividade econômica muito fraca, esse é um primeiro ponto, mas também tem a ver com um bom trabalho aí do Banco Central. Mas acho que tem um efeito relevante desse ambiente, que é para juros, taxa de juros. Eu trouxe um histórico também aqui desde 2005, né, e a gente se lembra, se a gente pegar a taxa básica, não estou falando da taxa de juro final, a pessoa física, a pessoa jurídica, mas a taxa básica de juros, a gente chegou lá em 2005 com taxa básica de 18%. Essa taxa, ela estava se reduzindo, né, ao longo dos anos seguintes, num processo normal e benéfico. Né? Teve aqui toda uma tensão, né, porque teve uma redução artificial da taxa de juros em 2012, que não era sustentável, e aí depois, para lidar com a inflação, o Banco Central teve que colocar de novo a taxa 14,25%. Mas o fato é que ela tem caído sistematicamente desde 2016, hoje nós estamos com 6%, e a expectativa é que caia mais um pouco, a gente tem aqui 5,5%, mas o risco é, inclusive, cair um pouco mais, aí ficar mais próximo a 5%. É algo totalmente novo, deve ficar aí durante este ano e o próximo todo. Nós esperamos só uma normalização dessa política monetária a partir de 2021, mas acho que essa é a grande novidade. Mesmo normalizando, essa taxa de juros nova, de equilíbrio, ela é muito mais baixa do que nós tivemos no passado, que a gente vê uma taxa de juros de equilíbrio nominal na casa aí de 7,5%. Então, isso aqui
enfim, para a economia como um todo, mas tem setores que são muito sensíveis a juros, como, por exemplo, o setor da construção civil, olhando aí tanto a parte do imobiliário quanto toda a parte de infraestrutura. É especialmente sensível a isso. E isso é um resultado aí novo e completamente benéfico, né, de todas as mudanças feitas aí no ambiente econômico doméstico, e também é um reflexo da economia internacional, que está com juros muito baixos, não? E, por fim, só para a minha última telinha aqui, câmbio, e eu sei que câmbio é especialmente importante para vocês, porque, enfim, nesse ramo de lubrificantes, né, se tem 2 vetores aí importantes para custo, é petróleo e câmbio, né? Petróleo, acho que tem, enfim, nós temos aí toda uma análise também do setor, mas esses preços aí devem ficar operando aí ao longo dos próximos meses e ao longo de 2020, muito mais na faixa entre 60 e 65 dólares, dado, inclusive, esse contexto internacional de atividade mais fraca, né? E quando a gente olha câmbio, essas nossas projeções são projeções para final de período, né? Então, trabalhamos aí com câmbio de 3,75, e aí temos uma depreciação moderada, aí 3,80 ano que vem, caminhando aí para a casa dos 4, em termos nominais, sem descontar a inflação. E é um câmbio que, na verdade, na nossa avaliação, ele equilibra riscos domésticos e externos. Se a gente pegar agora, estava, né, vindo para cá, assim, o câmbio está 4. Câmbio a 4. E muito ligado ao contexto internacional, toda essa tensão de fora, que é o que eu falei, não nos beneficia de jeito nenhum. Mas quando a gente pensa na agenda doméstica, com o andamento da agenda econômica e os efeitos esperados para a atividade econômica, isso, na nossa avaliação, deve trazer esse câmbio um pouco mais baixo. Claro que, se esse ambiente internacional não acomodar e a escalada continuar, esse cenário nosso não se materializa, porque a gente é muito também refém do cenário de fora. Mas, na nossa avaliação, é um câmbio, essas projeções elas equilibram um pouco os riscos de fora e os riscos aqui de dentro. Então, a gente espera uma apreciação em relação ao que está hoje, né, para esses patamares aqui, ainda que, ao longo do tempo, a gente tenha uma ligeira depreciação aqui em termos nominais, que, quando a gente desconta a inflação, isso significa apreciação real, uma moderada apreciação real. Né? Então, é um pouco isso que está na nossa cabeça. Bom, acho que é isso. Acho que os principais pontos aqui que nós conversamos têm a ver com o cenário global, né, que se mostra bastante desafiador para as economias emergentes. E acho que o único fator atenuante é a política monetária, que novamente entra numa onda expansionista nas principais regiões do mundo. Então, é atenuante, mas o contexto não nos beneficia. No Brasil, a gente acha que esse ano de 2019 é um ano decisivo, justamente para criar essa base e resolver alguns problemas, ou pelo menos encaminhar alguns problemas graves, como o fiscal, com a aprovação da reforma da Previdência. Isso já tira uma fonte de risco importante, né? Porque nos últimos meses a gente estava discutindo se ia aprovar ou não, e, não aprovando, a gente teria problema para pagar as nossas contas. Então, seria outro cenário. Então, acho que, tirando esse pepino aí do meio do caminho, isso já ajuda a reduzir bem a incerteza. A gente considera, no cenário básico, além da aprovação de uma boa reforma da Previdência, essa manutenção de linha econômica, que é uma linha econômica mais liberal, ortodoxa, trazendo mais o setor privado, ligado à melhora de ambiente de negócios, e passa a também entrar no nosso radar do cenário básico a reforma tributária, que isso nós não estávamos considerando no cenário básico, só num cenário mais otimista. Mas, como eu mostrei, as chances realmente aumentaram, dada a sintonia entre Congresso e equipe econômica. Para a atividade, eu acho que está por trás dessa nossa expectativa de aceleração da atividade a partir, principalmente, do próximo ano, manutenção de juros baixos e avanço da agenda das concessões e privatizações. E aqui, principalmente na parte de infraestrutura, como eu mencionei, dado que os 2 grandes motores de crescimento para a gente são o consumo das famílias e investimentos, dado que o governo não vai ajudar tão cedo, dada a situação ainda muito difícil do ponto de vista fiscal. E, por fim, a nossa perspectiva, né, de uma retomada moderada da atividade já ao longo desse segundo semestre, mas ganhando mais tração mesmo no ano que vem e, especialmente, a partir de 2021, com investimento e consumo ajudando um pouco mais. Acho que é um pouco esse o meu recado. Muito obrigada. Estou disponível para dúvidas. Obrigada.